Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Muito grato a todos vocês pela comunhão, grato aos amados irmãos que têm se inscrito no canal, grato a você que compartilha o canal com seus amigos, deixa o seu like, fala aí, deixa uma palavra toda manhã, isso nos deixa muito encorajado. Gratidão aos amados irmãos, novos inscritos lá em África, lá na região de Gorongosa. Meus parabéns aos pastores aí da Gorongosa que estão se inscrevendo no canal, estão participando dessas ministrações diárias. Queridos, nosso encargo aqui é levar a vocês uma palavra viva e agradecendo de todo o coração pela comunhão de vocês, tá certo? Enfim, gratidão a todos vocês. Amados, o sentimento da palavra do Senhor, do Espírito em relação à palavra, é continuarmos falando acerca da família, acerca da filiação, acerca da mesa, a forma com que Deus deseja realizar e fazer a sua obra, né? Hoje é o nosso tempo, é a nossa geração que está ganhando esta realidade para poder passar a próxima geração essa mesma realidade. Então precisamos ganhar muito encargo daquilo que Deus está revelando. E o tema desta série é o estabelecimento da mesa universal. Então existe uma mesa universal que foi estabelecida pelo Senhor. Antes de entrar no texto, quero fazer um lembrete a vocês. Quando Deus, no capítulo 2 de Gênesis, acho que verso 18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, para que esteja diante dele. Amados e queridos irmãos, o sentimento que temos ali, eu não me canso de falar, é que Deus está pensando no próprio Deus. É que Deus está querendo uma família. É que Deus está querendo estabelecer uma mesa de comunhão, uma mesa de relação. Deus está querendo estabelecer uma relação muito forte. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só. É preciso que o homem tenha uma companhia, alguém que lhe corresponda, alguém que fale a sua língua, alguém que lhe entenda, lhe compreenda, alguém que a ele seja compartilhada as suas grandezas, a grandeza do Pai. Portanto, essa mesa universal está no coração de Deus lá antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e já nos escolheu nele. Então, na mente de Deus já havia uma mesa preparada. Só faltava o tempo, a hora, o momento para o estabelecimento dessa mesa. Agora, grave o que eu vou te falar, pontue no seu coração. Eu disse que o tema é o estabelecimento da mesa universal. Essa mesa estabelecida por Deus, ela é única. Não existe duas mesas. Existe uma mesa. Existe uma mesa, um batismo, uma fé, um Deus. E é incrível como esse Deus, que é o nosso Pai, estabelece uma família tão grande, de forma tão poderosa, tão gloriosa. Então Deus, o Pai, para estabelecer essa família, ele pegou o seu DNA e colocou dentro dessa família. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e ele soprou sobre ele o espírito da vida. Deus se colocou dentro do homem, porque a vida de Deus foi para dentro do homem. A partir daí, o homem tem a vida de Deus. E a vida de Deus foi para dentro do homem com um propósito. Essa filiação tem um propósito. E o propósito central desta filiação é a relação. Então vai pegando as revelações de Deus para o teu coração. O propósito dessa filiação é a relação. Então Deus deseja se relacionar de fato e de verdade com os seus filhos, né? Como um pai natural aqui na terra deseja relacionar com seu filho e ver o seu filho. É algo extraordinário. Agora, vamos entender, porque ainda existem pessoas
que ainda não consegue entender, compreender, né, Deus da forma que Deus quer que compreenda. Ainda muitos hoje ainda entendem um Deus, queridos, que é apenas um milagreiro. Um Deus que está pronto a suprir quando você necessita apenas. Ainda existem pessoas que buscam a Deus por aquilo que Ele pode lhe proporcionar. Mas a relação não é essa. Não é uma relação unilateral, onde eu busco alguém que pode para dar o que eu preciso. Não é essa relação que Deus busca. Não é essa relação que Deus buscou quando construiu o homem. A relação que Deus busca é uma relação bilateral. É uma relação em que o Pai colocou o seu DNA dentro do homem para que o homem se relacionasse com o Pai de forma orgânica, em espírito e em verdade. Esse é o plano central de Deus. Essa é a visão de Deus. Então, é preciso entender no Espírito todas essas coisas. E Deus me levou, irmãos, no livro de Mateus capítulo 16. O livro de Mateus capítulo 16 é incrível. Jesus faz uma pergunta. E eu fico pensando, essa pergunta de Jesus é muito caprichosa, porque aqui diz no versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Vamos analisar em primeira mão esse versículo. Quando Jesus chegou, ele parou e perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele direcionou a sua pergunta a alguém que andava com ele, alguém que caminhava com ele. Então Jesus desejou saber, por mais que ele já sabia, mas ele desejou saber da boca dos seus discípulos o que os homens achavam dele. Olha só, irmãos, Jesus estava, quem sabe, fazendo um teste. Será que vocês estão ligados no que está acontecendo? Será que vocês estão atentos em tudo que está acontecendo? Você já entendeu o propósito daquilo que está acontecendo no mundo hoje? Será que os discípulos já tinham entendido o propósito da vida de Jesus, o seu ministério terreno? Eu creio que Jesus está querendo fazer um teste nos discípulos para ver até que ponto eles entendem essa visão. Ainda hoje eu sinto e vejo o Senhor, irmãos, fazendo um teste em mim, em você, até que ponto eu ganhei tal realidade. Por exemplo, a realidade da filiação, a realidade da mesa, que é universal, que é única. E eu temo, irmãos, porque ainda existem muitas pessoas que não conseguem entender. E eu confesso para você, já faz um tempo que eu estou falando sobre isso, e eu não consigo sair desse plano, dessa visão e dessa revelação. Toda vez que eu vou ministrar o reino em pauta, Deus me leva, irmãos, a falar sobre isso. Eu não consigo sair desse propósito. Então, se eu não consigo sair, é porque Deus está querendo nos ensinar com mais profundidade. Deus está querendo nos levar a mergulhar no profundo das profundidades, no que diz respeito a esse quesito. Então, quando os discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros, Jeremias, e outros, um dos profetas. Então, eles deram várias respostas, né? Deram várias respostas, mas não me parece muito convincente essas respostas. Me parece que alguém está chutando um pouco, falando, olha, alguns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é um dos profetas, alguma coisa assim. Só que Jesus para de novo e diz a eles no versículo 14, ele fala assim, verso 15, e vocês? Ponto de interrogação, perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe o meu sentimento agora? É de fazer uma pergunta a todos os meus amados irmãos do canal. Quem é Jesus para você? Pense. Vou dar um tempo para você pensar. Quem é Jesus para você? Podemos responder assim, ele é o meu Deus.
Mas não é uma resposta ainda convincente. Ele é o meu Senhor, são todas respostas bonitas, reais. Ele é meu ajudador, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Todas as respostas dentro da palavra. Mas olha para dentro de você agora e me responda, quem é Jesus para você? Sabe o que eu responderia nesse momento? Ele é o meu Pai. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele está dentro de mim, buscando uma relação comigo. Ele está dentro de mim, querendo falar comigo, querendo me ouvir. Ele está dentro de mim, querendo ter comunhão. Queridos, Pedro responde de uma forma incrível. E a Bíblia faz questão de colocar tudo certinho os pontos. Diz assim, ó. Simão Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu. Sabe o que eu entendo? A Bíblia podia falar Pedro respondeu, Cefas respondeu, mas a Bíblia diz Simão Pedro respondeu. O nome Simão está relacionado com o homem natural, enquanto que Pedro está relacionado com o homem que tem o DNA de Deus. Pedro significa uma fagulha de pedra, uma pedrinha, um pedrisco. E essa pedrinha está relacionada com a vida do Pai, com o DNA do Pai. Então o homem natural, juntamente com o homem espiritual, tem uma visão. Porque o grande problema dentro do homem é a divisão entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural está relacionado à vida da alma, à vida natural, ao sentimento, à mente, à emoção, né? Esse é o homem natural, esse é o Simão. Só que esse homem natural, irmãos, precisa compreender a largura e a altura e a profundidade do poder de Deus. Eu vou continuar essa mensagem, vou ter que terminar por causa dos meus minutos aqui, mas você vai terminar de ouvir agora e vai continuar amanhã, porque eu vou continuar a mesma mensagem. Pai, obrigado por esse momento e por essa revelação. Fica conosco em nome de Jesus.